Olá, pessoal, tudo em paz aí com vocês? Eu gostaria de conversar com vocês um pouco a respeito da expansão marítimo-comercial europeia. Para que a gente faça isso melhor amparados, eu vou acionar aqui um compartilhamento de tela, justamente para que eu possa recorrer aos slides referentes a este assunto, expansão marítimo-comercial europeia. Maravilha, deixa eu reposicionar aqui o meu visor e assim a gente pode conversar um pouco a respeito deste que foi um dos mais importantes fatos históricos ocorridos aí ao longo do tempo histórico, né? Ao longo do conjunto de fatos que caracterizam a história. Começo com uma imagem que retrata as caravelas e todo o volume de movimentação em torno da expansão marítimo-comercial europeia, até por conta das expectativas econômicas que existiam em torno desta prática. Quando os portugueses pioneiros lançaram-se às grandes navegações, a expectativa maior não era outra senão a expectativa da obtenção de bons resultados econômicos. Automaticamente, navegar pelo Atlântico tornava-se algo necessário, né? Mais do que preciso, como já disse o poeta. Pois bem, alguns aspectos gerais acerca da expansão marítimo-comercial europeia. Nós vamos falar de um período correspondente aos séculos XV, XVI e XVII, quando ocorreu um movimento europeu de navegação atlântica com finalidades comerciais. É importante observar que os europeus já navegavam pelo Atlântico, porém navegavam distâncias consideravelmente menores do que as distâncias que passaram a navegar a partir do século XV. Até o século XV era muito mais uma navegação costeira. O Reino de Portugal é um bom exemplo disso, desde a sua unificação, desde o surgimento do Estado Nacional moderno português, praticava-se ali uma navegação costeira, que inclusive foi permitindo aos portugueses acumular experiência em torno das navegações. Mas uma navegação praticada em distâncias consideravelmente maiores é algo que vai tornar-se comum justamente a partir do século XV. Importante nós observarmos que este movimento europeu de navegação atlântica, acompanhado de finalidades comerciais, ele correspondeu a um enfrentamento do Mar Tenebroso, de um grande medo que o homem europeu carregava até aquele momento histórico. Se encarar os mares ainda hoje é um desafio, não há dúvida em relação a isso, com todas as tecnologias que temos, imaginemos ali ao longo dos séculos XII, XIII, XIV, era algo realmente muito preocupante. A crença de que a Terra era um planisfério, a crença de que em um determinado momento chegaria-se ao grande abismo, eram fatores que permeavam a mentalidade do homem europeu e limitavam consideravelmente as práticas de navegação pelo Atlântico, até então conhecido como Mar Tenebroso. Existiu em torno das grandes navegações uma expectativa de acesso a regiões onde fosse possível a exploração do ouro. A Europa, ela passava pelo processo de renascimento comercial e urbano, cada vez mais o capitalismo entrava em cena enquanto o feudalismo perdia espaço, portanto, a expectativa de identificar regiões onde fosse possível explorar os metais amoedáveis era uma expectativa muito perceptível naquele momento. E tudo isso contribuiria para que houvesse uma superação da crise do século XIV. A Europa sentia os efeitos de um século pesado, marcado pela doença, marcado pela fome, marcado pela guerra. Nós estamos falando aí da peste negra, estamos falando da crise de abastecimento e estamos falando da Guerra dos 100 Anos. Portanto, a Europa passou por um processo consideravelmente comprometedor da sua política, economia, sociedade ao longo do século XIV. E agora, ao longo do século XV, a expansão marítimo-comercial europeia representa uma boa expectativa de superação deste quadro de crise. Uma outra característica que acompanha bem de perto a navegação atlântica, caracterizada como expansão marítimo-comercial europeia, é justamente o espírito renascentista. A Europa experimentava
uma superação, né, uma gradativa superação de fatores consideravelmente limitadores, limitantes do pensamento europeu, do modelo de organização social, política, econômica, das tecnologias, da visão religiosa, cultural. E esse espírito renascentista foi decisivo, porque ofereceu tecnologias e colocou na mentalidade do homem europeu um encorajamento, uma disposição para enfrentar, inclusive, aquilo que lhe era desconhecido. Nós vamos levar em consideração também alguns fatores motivadores, alguns fatores que foram bem decisivos para que acontecesse o advento da expansão marítimo-comercial europeia. Primeiro, essa transição feudo-capitalista, né? Nós estamos aí no finalzinho do período de Idade Média, caminhando em direção à Idade Moderna. O modo de produção feudal não atende mais todas as expectativas da sociedade europeia e o modo de produção capitalista é que vai demonstrar-se como adequado, como funcional, né? como correto, digamos assim, para essa nova realidade relacionada ao renascimento comercial e urbano. Então, o ruralismo, aquele comércio à base de troca, a descentralização política, a religiosidade acentuada e as relações de trabalho apoiadas na servidão vão saindo de cena, vão perdendo espaço. Cada vez mais as pessoas estão em áreas urbanas, praticando um comércio apoiado na compra e na venda. Cada vez mais a política está centralizada por intermédio do absolutismo. A religiosidade ela vai perdendo força quando comparamos este momento histórico com épocas anteriores, e a servidão acaba dando lugar às relações de trabalho assalariado. Portanto, as coisas mudam consideravelmente em torno desta transição feudo-capitalista. Temos que observar, portanto, uma transição teoantropocêntrica. A Europa vai superando aquela ideia de que Deus é medida para todas as coisas e que a Igreja é a única e legítima representante de Deus entre os homens. Começa-se a trabalhar com a ideia do livre-arbítrio humano, da vontade própria, o homem como agente histórico, o homem com capacidade de interferir sobre a história e determinar os rumos, como as coisas irão caminhar no aspecto social, político, econômico, cultural. Essa transição teoantropocêntrica é bem significativa, porque apoia-se no humanismo, apoia-se em uma das características do renascentismo, e isso foi decisivo para a expansão marítimo-comercial europeia. Pois bem, o próprio contexto renascentista, todo voltado para o desenvolvimento tecnológico, para uma nova mentalidade, para a superação dos aspectos de limitação econômica, social, cultural, deu grande contribuição para que houvesse uma disposição entre os homens europeus em relação a enfrentar o que era desconhecido. Avançar regiões, aliás, avançar distâncias cada vez maiores pelo Atlântico era algo importantíssimo, visto como necessário para a superação dos fatores que caracterizavam aquela crise do século XIV. Temos também que colocar em pauta como fator motivador a própria necessidade, né, de superação dessa crise do século XIV. Se a crise foi caracterizada pelo crescimento populacional até um certo momento, a falta de terras cultiváveis, a escassez de alimentos, temos aí a Guerra dos 100 Anos, temos a Peste Negra. Se tudo isso somado caracterizou a crise definitiva para o feudalismo, não há dúvida de que navegando, de que chegando a outras regiões, seria possível, sim, superar este quadro de crise. E uma outra coisa a ser superada, e o último aspecto que eu destaco aqui como fator motivador para a expansão, é a necessidade de se superar o monopólio árabe itálico. Esse monopólio de comércio existia conectando Ocidente e Oriente sempre pela Península Itálica. Isso desde o contexto ali paralelo às cruzadas, também no começo da Baixa Idade Média. Algo que foi extremamente favorável, positivo para o surgimento do capitalismo, mas beneficiava diretamente as cidades italianas.
não era um benefício generalizado para a Europa. E quando nós chegamos no século XV, quem fazia uso das mais modernas tecnologias de navegação não eram os italianos, eram os ibéricos. Portanto, na Península Ibérica é que nós tínhamos ou passamos a ter um novo polo de desenvolvimento tecnológico ou de aperfeiçoamento tecnológico relacionado à expansão. Portanto, superar o monopólio árabe-itálico, garantir uma prática de comércio mais dinâmica e diversificada, foi também um fator determinante para a expansão marítimo-comercial europeia. Bem, dentro deste contexto, dentro desse quadro, é importante olhar para o pioneirismo português. Por que foram os portugueses os pioneiros nas grandes navegações? Portugal, um reino consideravelmente pequeno, geograficamente falando, porém um reino bem organizado na sua política, sabe, bem formatado como Estado nacional moderno. A partir da sua unificação, né, da sua independência em 1139, independência proclamada em relação ao Reino de Leão, cada vez mais Portugal demonstrava-se como um Estado nacional moderno bem definido, bem centralizado. Território definido, exército permanente, idioma oficial, moeda oficial e o regime de governo absolutista. Isso fez toda a diferença para que Portugal fosse pioneiro. Além deste fator, além da centralização política, existiu em Portugal uma saudável aproximação entre os reis e a burguesia. No restante da Europa, prevalecia a estreita relação entre reis e nobreza. Em Portugal, isso existia também, mas é válido observar que ali falou mais alto a aproximação entre os reis e a burguesia. Os reis permitiam a expedição marítima, né, a prática da grande navegação, e a burguesia financiava. E os monarcas sabiam que obteriam impostos, né, receberiam impostos, iriam arrecadar tributos, e a burguesia sabia que obteria lucros. Portanto, o que nós temos aqui é um reflexo muito evidente do feudalismo atípico que existiu em Portugal. Em Portugal, ao longo das dinastias de Borgonha e Avis, não foi a nobreza quem falou tão alto. A burguesia, ela logo foi dando as cartas do jogo econômico. Uma outra condição que foi muito favorável aos portugueses corresponde ao posicionamento geográfico. O fato de Portugal estar em uma região peninsular, o fato de ter acesso imediato ao mar, foi sempre um fator que impulsionou, que estimulou Portugal à prática das grandes navegações. Portanto, Portugal percebe a sua vocação, né, o seu talento para a navegação muito precocemente. E, ao longo da sua história, foi aperfeiçoando tecnologias, tomando contato com as mais modernas ideias relacionadas à prática da navegação. Isso contribui para um quarto fator que justifica o pioneirismo português e corresponde ao avanço tecnocientífico. Por mais que se fale acerca de uma pouca inteligência portuguesa, naquele momento histórico, a gente não tem nenhum traço, nenhuma evidência de desprovimento de inteligência da parte dos portugueses. Muito pelo contrário. Os portugueses fizeram uso de tecnologias com as quais tomaram contato, principalmente durante a presença árabe na Península Ibérica, e por isso, quando chegamos ao século XIV, século XV, Portugal domina algumas tecnologias bem importantes para a prática das grandes navegações, como, por exemplo, o uso da bússola, que não é um equipamento, um instrumento adequado para a navegação marítima, e sim para a navegação terrestre, mas sempre foi um elemento orientador do ponto de partida dos portugueses e qual deveria ser o seu ponto de chegada, né, o local do retorno. O uso do astrolábio, né, um equipamento este sim adequado para a navegação marítima, permite calcular a distância navegada, fazendo uma combinação entre o tempo, a velocidade, tomando um astro como ponto de referência, foi algo bem decisivo para a navegação portuguesa. Fora a cartografia, né, os portugueses foram tornando-se exímios produtores de mapas, né, de cartas geográficas.
e isso fazia com que eles dominassem muito bem a visão que se tinha acerca do que era a geografia da costa litorânea ali da própria Península Ibérica e, posteriormente, das regiões que foram sendo conquistadas por eles, portugueses. Agora, uma tecnologia que foi decisiva para os portugueses correspondeu ao uso das caravelas. Uma embarcação compacta, quando comparada a outros modelos existentes na época, uma embarcação com raso de menor, um casco, perdão, de menor profundidade, né, mais raso, permitia que estas embarcações fizessem manobras que embarcações maiores não faziam, e o grande diferencial: as caravelas permitiam navegar contra o vento, né, cortando o vento contrário em diagonais. E isso era extremamente revolucionário para aquele momento histórico. Fez toda a diferença para a navegação portuguesa. Ou seja, garotada, não inventaram a bússola, não inventaram o astrolábio, não foram eles os primeiros cartógrafos do mundo e também não inventaram as caravelas, mas souberam fazer uso de tudo isso, aperfeiçoaram em alguns aspectos e, claro, apoiados nisso, colocaram em prática um projeto que confirma o pioneirismo português. O projeto colocado em prática pelos portugueses recebeu o nome de Périplo Africano, um projeto português de navegação que foi colocado em prática com o objetivo de estabelecer uma rota de acesso às Índias, contornando a África. Percebam o seguinte: não estamos falando de uma rota que desejava ter acesso à região das Índias através da África. Não é isso. Contornando a África. A ideia era dar a volta, navegando, dar a volta no continente africano e assim estabelecer uma rota exclusiva de acesso às Índias. Porque buscar acesso às Índias pelo Mediterrâneo e a partir dali pela região da Palestina, né, pelo Oriente Médio, não era algo viável, implicaria em um enfrentamento contra os árabes muçulmanos. Portanto, era bem mais interessante, era bem mais adequado contornar o continente africano. Mais trabalhoso, com certeza mais demorado, com certeza de um custo mais elevado. Porém, seria um caminho exclusivo dos portugueses para acesso a regiões orientais. Portanto, nós denominamos esse projeto português de navegação como Périplo Africano e encaixamos ele dentro daquilo que corresponde ao ciclo oriental de navegação. Os portugueses desejavam alcançar o Oriente navegando em direção ao próprio Oriente. Temos um mapa aí que evidencia, né, essa ideia portuguesa. O traço feito com a cor negra demonstra muito bem isso, né? Partindo lá da Península Ibérica, vai se contornando o continente africano até que fosse possível ultrapassar o Cabo das Tormentas, alcança-se a costa leste do continente africano e depois Calicut, nas Índias. 1498, nós temos a chegada de Vasco da Gama a Calicut. Então está aí muito bem retratado pelo mapa aquilo que foi o projeto denominado Périplo Africano. E a gente tem, inclusive, uma relação das grandes realizações, né, das maiores realizações portuguesas pelo Périplo Africano. 1415 conquistaram o Marrocos, né, a antiga Ceuta. Eu vou retornar aqui um slide. É justamente essa região aqui, olha, que eu indico com o cursor. É bem o norte da África. Era uma área controlada pelos árabes muçulmanos. Ali havia um significativo comércio de ouro, prata, especiarias, marfim, seda, cerâmica, mão de obra escrava, e os portugueses estabeleceram domínio sobre esta localidade. Combateram os árabes, derrotaram os árabes e estabeleceram domínio ali. Outras conquistas menores, até que em 1434 os portugueses ultrapassassem o Cabo Bojador. Eu quero retornar aqui mais uma vez, para evidenciar que os portugueses foram avançando em direção ao sul, sempre acompanhando a costa litorânea, e quando estavam mais ou menos nessa região aqui, da costa da atual Mauritânia, avançando em direção à Guiné, né, Guiné-Bissau, os portugueses tiveram a oportunidade de ultrapassar o Bojador. Quando
falamos em cabo, na linguagem das navegações, nós estamos falando de uma região onde a profundidade das águas é reduzida, existe uma formação rochosa que compromete o casco de uma embarcação que queira passar por ali. Então é uma navegação melindrosa, é necessário muita habilidade. Do norte para o sul era algo mais tranquilo, mas quando buscava-se o retorno, né, do sul para o norte, as correntes marinhas correntes marítimas, né, acabavam agitando muitas embarcações, elas entravam em choque com os rochedos ali existentes e habitualmente naufragavam. Para ultrapassar um cabo, a melhor solução é abrir o arco da navegação, mas o grande medo que ainda se carregava aqui era o medo de cair no grande abismo. Mas os portugueses, com habilidade, ultrapassaram o bojador, o que fez com que o poeta Fernando Pessoa, muito tempo depois, retratasse tal situação, dizendo o seguinte: quem quer ultrapassar o bojador tem que ir além da dor, porque Deus ao mar, o céu e o abismo deu. Portanto, ele retrata aí aquilo que ainda era a crença, né, a mentalidade dos europeus e dos portugueses, mais especificamente, naquele momento histórico. 1445, depois de outras conquistas menores, os portugueses chegaram a Guiné, a região onde os portugueses tiveram a sua primeira oportunidade de explorar o ouro. Já conheciam o ouro há muito tempo, já manuseavam o ouro há muito tempo, mas até então não eram exploradores deste minério. A partir de 1445, aí, chegando à metade do século XV, Portugal tem algumas regiões coloniais e uma delas lhe permite explorar ouro em grande quantidade. 1460, alcança-se a região do Congo, portanto, os portugueses conseguem estabelecer sólidas bases de controle sobre regiões congolesas. Não vai estranhar o fato de que hoje no Congo fala-se francês e belga, mas, na verdade, isso ocorreu por conta do neocolonialismo. Quem primeiro dominou o Congo, né, em relação a povos europeus, foram os portugueses. 1488, ultrapassagem do Cabo das Tormentas, lá no extremo sul do continente africano. Esta região aqui, olha, bem ao sul da República da África do Sul, nós temos, inclusive temos aqui a cidade do Cabo, né? Uma referência a essa região toda aqui, identificada como Cabo das Tormentas. Qual é a definição do cabo que eu disse agora há pouco? Profundidade das águas reduzidas, uma formação rochosa, compromete-se o casco de uma embarcação que queira por ali passar, e é necessário que a embarcação abra o arco da navegação para que ela ultrapasse um cabo. Qual era o grande medo dos portugueses em relação a ultrapassar o Cabo das Tormentas? Era abrir o arco da navegação e cair no grande abismo. Por isso mesmo, durante muito tempo, vários navegadores tentaram e não conseguiram ultrapassar o Cabo das Tormentas. 1488, aí sim, nós temos a ultrapassagem. Uma vez ultrapassado o Cabo das Tormentas, surge a boa esperança, né? A expectativa de se alcançar a região das Índias. Isso acontece em 1488. Bartolomeu Dias é o navegador que comanda a expedição que ultrapassa o Cabo das Tormentas. 1499, Vasco da Gama, navegador português, consegue alcançar a região de Calicut, nas Índias. Vamos retornar ao mapa. Vamos visualizar. Então, ele repete, né, ele vem fazendo aí todo o processo de contorno da costa africana, né, todo o périplo. Ele avança sobre regiões consideravelmente além do antigo Cabo das Tormentas e alcança a região das Índias, como dizia-se à época, mais especificamente a cidade de Calicut. Os resultados obtidos, comercialmente falando, economicamente falando, pela expedição de Vasco da Gama, foram muito significativos e permitiram aos portugueses lucros para lá de adequados, né, salutares, fazendo com que outras expedições fossem estimuladas também. Tanto é que em 1500, Pedro Álvares Cabral sai de Portugal tendo como destino Calicut, nas Índias. Ele quer repetir a viagem de Vasco da Gama, mas recebe a ordem do rei para
abrir o arco da navegação para sudoeste, e é exatamente isso que fez com que Cabral chegasse em terras brasileiras em 1500. Vejam bem, o objetivo dos portugueses era alcançar regiões orientais, mas a ordem do rei, para Pedro Álvares Cabral, foi para que ele abrisse o arco da navegação a sudoeste, ou seja, para o ocidente, para que se buscasse saber se existia alguma porção de terras até o limite de 370 léguas, porque, havendo terras, essas terras já pertenciam aos portugueses. A gente entende melhor essa ordem do rei, para que o arco da navegação fosse aberto para sudoeste, quando nós olhamos para as navegações espanholas. Nós temos aí o início das navegações espanholas em um período consideravelmente posterior às navegações portuguesas. Portugal já estava bem avançado nas navegações quando os espanhóis deram início à sua prática de expansão marítima. O ponto de partida foi o casamento dos reis católicos, Fernando do Reino de Aragão e Isabel de Castela. Ao casarem-se em 1469, provocaram a unificação da Espanha. A partir daí, os dois mais fortes reinos da Península Ibérica, né, com exceção de Portugal, os dois mais fortes uniram-se, caracterizando a Espanha. E gradativamente foram ocupando outras regiões do antigo Reino de Leão, né, foram ali provocando alterações geográficas. Mas entende-se que a partir de 1469 nós já tenhamos a Espanha estruturando-se como Estado Nacional moderno. Então aí nós temos o casamento dos reis católicos como ponto de partida. E Fernando de Aragão e Isabel de Castela, eles, claro, buscavam sustentação econômica para o reino da Espanha. Aproveitaram-se aí do posicionamento geográfico, né? A Espanha localizada também na Península Ibérica, naturalmente conectada com as navegações, fizeram proveito também do avanço tecnocientífico. Então, aquelas tecnologias que Portugal dominava, que aperfeiçoou, os espanhóis também tinham acesso, porque também tiveram contato com a cultura árabe. Aliás, tiveram até mais contato com a cultura árabe do que os portugueses. A presença árabe islâmica na Península Ibérica, ou em territórios que hoje correspondem à Espanha, persistiu até 1492. Então já estava unificada a Espanha e nós ainda tínhamos presença árabe islâmica ali em solo espanhol. O que faltava para os espanhóis era um projeto de navegação, porque os navegadores espanhóis sugeriam navegar pelo Mediterrâneo e buscar acesso às Índias pelo Oriente Médio. Mas Fernando de Aragão e Isabel de Castela sabiam que isso implicaria em um enfrentamento contra os árabes muçulmanos, coisa que não era interessante. Se ainda havia presença árabe muçulmana na Península Ibérica, se era algo a ser combatido, encerrado, não fazia sentido procurar mais um foco de luta contra os árabes. É claro que os árabes resistiriam às navegações espanholas pelo Mediterrâneo. É justamente aí que entra em cena o projeto colombiano de navegação. A ideia de Cristóvão Colombo propunha alcançar o Oriente navegando para o Ocidente. Alcançar o Oriente navegando para o Ocidente. Cristóvão Colombo era genovês e era do Reino de Gênova, né, atual Itália, mas estava na Península Ibérica justamente porque sabia que ali existia uma atmosfera muito mais conectada com aquilo que era novo, moderno em termos de navegação. Já havia apresentado o seu projeto para os portugueses, o projeto não foi aceito, Portugal titubeou, ficou em dúvida. Já temos um projeto em andamento, vamos manter o que temos. Em time que está ganhando não se mexe. Ao apresentar o seu projeto para Fernando de Aragão e Isabel de Castela, Cristóvão Colombo ele é bem compreendido. Fernando de Aragão e Isabel de Castela entendem qual é a lógica do ciclo ocidental de navegação e, por isso mesmo, financiaram as expedições de Colombo. Nós temos neste mapa
as 4 viagens que Colombo fez ao continente americano. Na verdade, as 4 viagens de expedição, né? A primeira delas já identificando terras americanas e depois retornando sempre aqui. Mas, inicialmente, Colombo acreditava ter identificado um caminho novo para as Índias. Não imaginava que tivesse descoberto um novo continente. Então, cada uma das linhas coloridas aí evidencia uma diferente viagem de Vasco da Gama até o continente americano. E é importante que nós analisemos a conquista espanhola, né, nesse projeto colombiano, e como foi evidenciado no mapa. 1492, descobrimento da América em 12 de outubro. A partir daí, o continente americano entra na jogada, né? 1493, identificação da ilha de Cuba, ou seja, amplia-se o conhecimento geográfico dos espanhóis sobre solo americano. 1498, mesmo ano em que os portugueses estavam já quase chegando lá à região das Índias, nós temos a identificação da América do Sul, com Colombo chegando à região da Venezuela. E em 1502, a identificação do Panamá, portanto, a identificação de regiões que hoje correspondem à América Central. É justamente por conta daquilo que aconteceu em 1492, o descobrimento da América, ali em 12 de outubro, que nós tivemos a elaboração dos tratados de limites, que definiram aquilo que seria a área colonial portuguesa e aquilo que seria a área colonial espanhola. À medida em que os espanhóis foram estabelecendo essas conquistas citadas aí no slide, nós tínhamos a gradativa instalação de feitorias, que eram entrepostos comerciais e bases militares que garantiam a presença, a posse espanhola sobre esta região americana. Pois bem, como eu disse, temos os tratados de limites elaborados com a intenção de definir aquilo que seria propriedade ibérica sobre o Novo Mundo, sobre essas terras recém-identificadas. Se eram correspondentes às Índias ou não, era algo a se constatar, mas o importante era definir o que seria dos portugueses e o que seria dos espanhóis. O primeiro tratado neste contexto é a Bula Intercetera, ou a Bula de Divisão Internacional, Bula do Papa. Estávamos em 1493, Portugal e Espanha desejando definir suas áreas de domínio em solo americano, contaram com a mediação do Papa Alexandre VI. E o acordo determinava o seguinte: partindo das Ilhas Cabo Verde, em direção ao oeste, seriam contadas 100 léguas e ali estabelecida uma linha imaginária dividindo o Novo Mundo. A partir das Ilhas Cabo Verde, portanto, lá na costa africana, navegaria-se em direção ao oeste 100 léguas e ali seria estabelecida uma linha imaginária dividindo o Novo Mundo. A leste dessa linha, qualquer porção de terras que viesse a ser descoberta pertenceria aos portugueses. Portanto, você olhando para o mapa, olhando para a linha, toda e qualquer porção de terras identificada à direita desta linha pertenceria aos portugueses. Olhando para o mapa, olhando para a linha, toda e qualquer porção de terras identificada a oeste, portanto, à esquerda da linha, pertenceria aos espanhóis. Portugal e Espanha não estavam dividindo aquilo que já era organizado politicamente, os estados nacionais modernos ou reinos pré-existentes a este momento. Não é isso. Estavam dividindo aquilo que viesse a ser identificado. Portugal questiona principalmente a distância da linha, né? Acha o limite de 100 léguas acanhado, pouco demais, reivindica algo mais, e aí nós temos a assinatura do Tratado de Tordesilhas. Em 1494, Portugal e Espanha, agora sem a mediação do Papa, que na visão dos portugueses havia sido um problema, porque o Papa
Alexandre VI era aragonês de nascimento, era do antigo reino de Aragão, que naquele momento fazia parte da Espanha, né? Aliás, faz parte da Espanha. Então, Portugal pensou, é fácil que o Papa tenha favorecido os espanhóis. O que nós temos agora são cartógrafos e geógrafos ibéricos negociando. E o acordo tem a mesma dinâmica do anterior. O que altera é a distância da linha imaginária, de 100 para 370 léguas. Da mesma forma, a leste da linha, qualquer porção de terras identificada, propriedade portuguesa. A oeste da linha, qualquer porção de terras identificada, seria uma propriedade espanhola. Nós temos aqui no mapa a retratação das duas linhas. Esta primeira, a linha da Bula Interceptera, de 1493, a linha do Papa. Você vai perceber que toda e qualquer porção de terras identificada aqui, à direita da linha, portanto a leste, pertenceria a Portugal. Como Portugal questiona e consegue um outro tratado, que é o Tratado de Tordesilhas, alterando a distância da linha para 370 léguas, aí sim Portugal torna-se proprietário sobre uma significativa porção territorial que nós sabemos hoje corresponde ao território brasileiro. Então está aqui retratada a linha de Tordesilhas. Temos a indicação aqui, olha, 1492, a chegada dos espanhóis à América, 1427, a chegada dos portugueses à região dos Açores, das Ilhas da Madeira, Canárias, 1418, Cabo Verde, 1444, inclusive as Ilhas Cabo Verde aqui, olha. Então está tudo bem indicadinho no mapa aí, para que a gente tenha uma visão bem adequada do que foram, né, os tratados de limites. Quais as consequências da expansão marítima? Primeiro, a implantação do sistema colonial europeu sobre a América, a África e até regiões asiáticas, coisa que contribuiu muito para a Europa superar os traços típicos da crise do século XIV. Segundo, que nós temos um deslocamento do eixo econômico europeu lá do Mediterrâneo para o Atlântico. A região de maior prosperidade econômica deixa de ser a porção mediterrânea da Europa e torna-se a porção atlântica. Afinal de contas, a expansão marítimo-comercial europeia estava acontecendo no Atlântico. Terceiro, ocorre uma natural ampliação do raio de influência do cristianismo católico, por intermédio de Portugal e Espanha, e por intermédio da França a partir de um momento, e protestante, por intermédio da Inglaterra, a partir de um momento, e também por intermédio da França, que ali ao final do século XVI estava dividida entre o catolicismo e o protestantismo. Somadas essas três consequências, nós temos, evidentemente, a superação da crise do século XIV. A Europa, a partir do século XV, acumula e evidencia características que nos fazem perceber de forma assim muito clara a superação daquele quadro de crise existente lá desde o século XIV. Portanto, a expansão marítimo-comercial europeia, sem dúvida alguma, está entre os mais importantes assuntos relacionados à história do mundo ocidental. Muito obrigado por sua atenção, espero que as informações contribuam aí para o seu aprendizado, para a sua revisão, enfim, para a sua qualificação para as provas aí do final do ano, início do ano que vem. Muito obrigado, até a próxima.